Bom, muito boa tarde. Nós estamos começando aqui o painel sobre a revolução das Deep Techs. Meu nome é Rodrigo Franco, já vou me apresentar em breve. Primeiro eu vou dar a palavra para os meus colegas aqui, para a gente trocar um pouquinho de ideia sobre o que é essa tal revolução, o que são as Deep Techs e por que isso é um grande tema, certo? Hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá? Então eu estou aqui com a Gabriela, agradecendo, Gustavo. Bom, vou passar a palavra então primeiro para o Gustavo se apresentar. E a ideia aqui é se apresentar e qual é a sua relação com o Deep Techs e por que nós estamos falando, né, disso hoje aqui. Bom, vou começar então. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo, eu sou sócio da KX Ventures. Nós somos uma gestora de investimento em Venture Capital focada no setor de saúde, hoje responsáveis pelo fundo Cortex, que é o maior fundo de Corporate Venture Capital da saúde no Brasil hoje, formado pelo Grupo Fleury, pelo Grupo Sabin, pela Bradesco Saúde. Nossa relação com Deep Techs, ela só pelo nome já diz, né? A gente investe muito no setor e parte relevante do nosso portfólio são empresas de base tecnológica e empresas que estão transformando o setor, assim, olhando para os próximos 30 anos da saúde, não só para os próximos 2. Então, a gente é super ativo desde o early stage até uma série A e uma série B. A gente investe no mundo inteiro, só em saúde e só em empresas de baixa tecnologia. Então, a gente vive isso todos os dias. Muito legal, Gabriela. Bom, pessoal, meu nome é Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês. E muito contente de ter recebido esse convite de estar aqui para falar hoje um pouco também sobre a minha trajetória aí no mundo das Deep Techs e mais exclusivamente Biotech. Eu sou gerente de projetos da Biozeus, que é uma Biotech, e uma das fundadoras da BZ Health Partner, que nasce aí também da Biozeus, né? Então, na verdade, quando a gente fala de Deep Tech, né, eu não consigo fugir muito da própria história da Biozeus, da nossa trajetória, que começou lá em 2012, né? Antes, inclusive, dessa palavra ser até conhecida e divulgada. Então, naquele momento, a gente nasceu com esse objetivo, né, de fazer uma ponte entre o desenvolvimento acadêmico e a indústria farmacêutica, né? Então, exatamente, a Biozeus, ela entrou bem no momento, né? Entra bem no momento que a gente chama de Vale da Morte, quando a gente pensa aqui no ciclo de desenvolvimento de uma biotech, que é o momento de risco, né? De maior risco. Então, é um momento que precisa de um capital privado, precisa de uma equipe experiente para desenvolver e, de fato, diminuir esse risco, né? E transladar essa tecnologia para o mercado. Então, essa foi a nossa trajetória. Com isso, a gente conseguiu muita experiência, né? Nesse desenvolvimento, com algumas tecnologias de inovação radical, né? É exatamente o que a gente faz. E a gente está trazendo esse time aí para também dar esse suporte para outras empresas, né? Outras biotechs que estejam traçando esse mesmo caminho. Muito legal, bacana, só gente de peso, né? Me apresentando rapidinho, eu sou líder de produto e tecnologia na Caos Focado. A Caos Focado é o que hoje a gente chama de Venture Builder. Quando a gente começou lá atrás, não tinha muito bem um nome para isso ainda. Uma Venture Builder é uma empresa que cria startups, no nosso caso, de Deep Techs, startups de alta tecnologia, principalmente nos mercados de agricultura e saúde. Então temos afinidade aqui com a Cortex, com a KX. E a gente começou como uma consultoria de inovação, atendendo grandes empresas, e lá atrás a gente percebeu que a inovação estava sendo feita a partir de ventures, de startups, né? E a gente loucamente entrou nessa seara tentando, falou assim, olha, vamos criar isso, vamos tentar esse tipo de inovação e vamos ver aonde isso vai dar, né? Então 10 para 12 anos depois aqui a gente também tem uma trajetória de ter criado empresas, ter tido saídas também dessas empresas na área de saúde e agricultura, e a biotech também, IoT, enfim. Então, vivendo um pouco essa luta, né? Essa grande luta que é criar empresas de alta tecnologia, principalmente no Brasil. E aí eu pego um gancho, porque até assim, super bem impressionado com um evento dessa grandiosidade, né? Então, a área da saúde é uma área que historicamente tem um envolvimento com Deep Techs. O que a gente hoje chama de Deep Techs, certo? A área da saúde já tem contato com isso há bastante tempo, décadas, por assim dizer, né? Equipamentos que a gente vê hoje que fazem super diagnósticos, eles eram Deep Techs na época que eles foram lançados, né? Então, é um pouco sobre isso que a gente está falando em termos de tecnologia, mas tem um twist aí, alguma coisa está acontecendo, né? Que é o tema do painel, alguma revolução, alguma coisa diferente está acontecendo em relação a como essas tecnologias têm emergido
né, no mercado. E aí eu queria jogar uma pergunta aqui para os seus colegas, né? O que tem de diferente hoje? Eu estava visitando ali o stand da Anvisa e conversando com o pessoal e falei assim, poxa, antigamente a gente ia num evento, eram eventos menores, o pessoal estava discutindo tecnologia ali, aí a gente olha para esse grande evento aqui, muitas startups, quem teve a oportunidade de conversar, então o que é essa mudança, o que está mudando nesse cenário, nesse contexto que a gente pode trazer aqui para a nossa audiência? Gustavo, quer começar? Eu acho que a gente, voltando aí um pouco, talvez mais de 10 anos atrás, que eu acho que é onde esse começo realmente aconteceu, a inovação ela sempre teve uma tradição de vir de dentro para fora. Principalmente em setores quando a gente fala de saúde, a gente pensa em equipamentos, em devices, em biotecnologia. As grandes corporações, eu pego o exemplo da DuPont, para mim é o mais claro de todos, né? A DuPont sempre fez inovação de dentro para fora, sempre construiu as suas inovações dentro de casa. E de 10 anos para cá, grande parte das inovações das grandes companhias está acontecendo de fora para dentro. E aí surgem as áreas de inovação aberta, surgem áreas que estão mais preocupadas, ao invés de construir 100% daquelas tecnologias dentro de casa, olhar o que está acontecendo no mundo inteiro, porque talvez uma empresa mais rápida, bem capitalizada no Vale do Silício está enfrentando aquele problema e é mais barato comprar aquela companhia do que de fato desenvolver aquilo dentro de casa. Eu acho que essa revolução, não só na saúde, mas ela transformou a maneira como se pensa em novos produtos e se pensa principalmente em inovação radical. E o que a gente está vendo aqui hoje num evento como esse é o reflexo disso. Olha quantas startups tem aqui. Cara, o nosso fundo é um reflexo disso. A gente tem 3 grandes corporações de saúde do Brasil que se uniram para montar um fundo de investimento para investir em startups de tecnologia que estão transformando o seu setor. Isso mostra empresas brasileiras que desenvolvem tecnologia dentro de casa. Que está todo mundo olhando para o lado e falando, olha, não é só daqui de dentro que vão surgir as próximas transformações disruptivas. Então, eu acho que isso é recente, mas ele veio para ficar. Eu ouvi um dado de, você que é de biotecnologia talvez possa confirmar ou até falar mais sobre isso, mas que 80% de novas moléculas de M&A de farmas hoje em dia vem de aquisições de empresas menores que estão... Cara, isso é muito relevante, assim, é inacreditável. Sim, com certeza, assim, eu acho que eu posso trazer um pouco da minha visão do meu mundo biotech, né? Quando a gente pensa primeiramente, por que está tendo essa revolução na Deep Tech, né? Eu vejo hoje a gente vive num mundo, pode chamar, tem um termo VUCA World, né? Que é volátil, incerto, ambíguo e complexo. Então, nesse mundo onde a gente vai ter cada vez mais desafios complexos e sem solução aparente, né? Somente a inovação radical que vai conseguir endereçar isso, né? Então, eu acho que o termo Deep Tech, esse cenário se aquece exatamente para a gente trazer soluções disruptivas para um mundo muito desafiador e que só vai se tornar cada vez mais desafiador, né? A gente não consegue ver um cenário com um mundo mais simples, né? A gente vê um cenário cada vez mais global, com dificuldades globais, inclusive na saúde, né? Com doenças crônicas, com a longevidade, com doenças psicossomáticas, com saúde mental. Então, doenças ainda que não têm um endereçamento claro de como tratar, né? Então, assim, tem muito ainda a ser explorado. E quando a gente pensa aqui em biotech no Brasil, falando no cenário nacional, né, eu vejo assim, quatro grandes atores, né, que a gente tem que trazer. Que é o próprio governo, que ainda é o maior financiador da pesquisa e desenvolvimento. Então, se a gente for ver as Deep Techs que são mapeadas no Brasil, elas têm majoritariamente do seu capital sendo aportado por subvenções governamentais. O segundo ator seria a universidade, que ainda é o berço da inovação, né? Assim, e acho que vai ser sempre, né? Então, assim, mais de 50% também das startups nascem de inovações da universidade. Então, a universidade ainda tem uma atividade muito, muito importante, né, nesse berço da inovação. A gente tem a indústria, que vai, de fato, escalonar essa tecnologia, né? Então, é quem vai levar para o mercado, de fato. E a gente tem o investidor privado, né? Que, infelizmente, ainda está engatinhando, eu diria, na biotecnologia no Brasil, né? Eu acho que é uma questão talvez cultural de aversão a esse risco, né? Se a gente fala de Deep Tech, Biotech, saúde, a gente tem um risco tecnológico associado, tem o alto retorno, mas o alto risco. E eu acho que a gente ainda está aquecendo muito esse setor, acho que estamos tendo novas oportunidades, inclusive com um novo fundo aí capitaneado pelo BNDES, FINEP e Butantan, junto com a Cortex, né? Enfim, que ganhou aí o edital.
eu acho que já são mudanças que a gente já vê, né? Já é um aquecimento que a gente consegue observar no setor e espero que continue, né? Para trazer mais oportunidades para novas inovações radicais aí no Brasil. Legal. E a gente falou um pouquinho sobre um pouco dessa mudança, vamos dizer, contextual aí, né? Econômica quase, das Deep Techs, ou por que elas são diferentes hoje, mas vamos descer um pouquinho no nível da Deep Tech em si, né? Então a Deep Tech, como a Gabi comentou aqui, ela tem uma característica um pouco diferente no seu desenvolvimento, porque ela tem riscos maiores em geral, relacionados ali à ciência e tecnologia no princípio, e depois, né, por esse tempo de desenvolvimento, acaba tendo outros também riscos envolvidos. Às vezes você fica muito tempo desenvolvendo uma coisa e é o momento que você vai a mercado, o time to market, que a gente costuma falar, né, o tempo que você vai a mercado, ele tem os seus desafios ali nesse encaixe quando você vai fazer. Aí eu queria jogar aqui para os meus colegas também, por exemplo, como que a Cortex enxerga as Deep Techs, né? O que ela avalia, como é que ela entende esse risco, se está tudo bem para esse tipo de... Né? É um investidor que eu imagino que tem uma mentalidade um pouco diferente. Também, para a Deep Tech ir atrás do investidor, às vezes tem um descompasso aí. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que depende muito do setor, da empresa, e se existe infraestrutura para essa empresa construir um caminho que não vai ser só capitaneado por nós. A gente tem um papel dentro da cadeia de valor. Nós somos capital privado que corre um determinado risco buscando um determinado retorno. A gente precisa, como vocês mencionaram, uma Deep Tech não nasce com o capital do nosso fundo. Nosso fundo investe em empresas que já estão com 2 milhões por ano de receita, que já tem algum product market fit, ou tem algum nível de risco tecnológico mitigado para a gente entrar e correr risco mercadológico, que é um pouco do que o nosso fundo corre. Então, para a Deep Tech, o papel de grants, o papel da universidade, o papel de FAPESPs e outros elementos, ele é crucial. As empresas que a gente tem de base tecnológica mais avançada, todas elas captaram algum tipo de fomento que não diluiu o cap table, que conseguiu levar aquela empresa de uma bancada para uma POC. E aí sim a gente consegue fazer um investimento e levar essa empresa de uma série A para uma série B, onde alguém vai fazer um investimento maior e levar de uma série B para uma série C para um exit. Então tem toda uma cadeia de valores sendo desenvolvida. Quando a gente vai olhar para uma empresa, a gente vai olhar se existe a possibilidade disso acontecer. Porque se for uma empresa que só a gente vai conseguir investir, a chance dessa empresa dar certo é muito baixa. Infelizmente, porque a gente não tem fôlego para fazer isso. A gente tem um fundo com capital limitado que precisa construir um portfólio de empresas e que a gente não consegue por 100 milhões de reais em uma única empresa. A gente consegue por 10, 15. Mas alguém vai ter que construir essa cadeia. Então, biotech, por exemplo, é uma tese hoje que está fora do nosso fundo. Por mais que a gente goste, a gente não tem uma infraestrutura hoje de co-investidores e de capital suficiente dentro do fundo também para conseguir apostar numa empresa que vai demorar 10 anos para amadurecer e vai demandar muito capital e principalmente uma internacionalização relevante para conseguir se tornar sustentável. Exatamente, assim, pegando esse gancho, né, eu acho que quando a gente fala de biotech, a gente pensa exatamente em achar soluções globais, né, nessa internacionalização, nesse escalonamento da tecnologia. E, de fato, a gente precisa de co-investidores para fazer isso acontecer, né? Então, a gente consegue muito bem iniciar o desenvolvimento, né? A gente tem a invenção, a descoberta na universidade, que é financiada por recursos públicos, né? Como eu já disse, que dá um bom capital de base, excelente, né? Para a gente formar a ciência, mas, de fato, para que aquilo chegue a ser uma inovação real, né? E endereçar problemas reais, a gente tem aí um investimento de pelo menos 10 anos, né, para a gente diminuir esse risco e de fato ter essa oportunidade de chegar na indústria, né, e virar um produto. Então, eu tenho alguns números aqui na cabeça que eu estava olhando antes da mesa, que eu acho interessante a gente trazer. Teve o último relatório da Emerge de 2025 que mapeou as Deep Techs, né, no Brasil. E o Brasil, a gente tem 70% das Deep Techs da América Latina, né, mas a gente está em terceiro lugar em investimento privado. Então, assim, a gente perde para o Chile e para a Argentina, né? Então, a gente precisa, principalmente pensando em biotech, a gente precisa desse capital paciente, que entenda esse risco, né? E que veja esse risco como uma estratégia de desenvolvimento, né? E não só, enfim, como o risco em si. Mas que entenda esse processo que é longo, né? Quando a gente fala de biotech é muito longo, mas também tem o alto retorno. Então, é isso. Legal, vou aproveitar o que você trouxe aqui, Gabi, até posso devolver para você. Assim,
do seu ponto de vista, assim, o que está faltando? Você já trouxe alguma letra aí, né? Assim, pô, está faltando um pouco mais de capital privado e tal. Assim, do ponto de vista do empreendedor, né, pessoal? Sempre está faltando capital. É normal, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas é legal até ouvir perspectivas diferentes. Por exemplo, no caso da Caos Focado, né, que é uma builder, né, a gente trabalha construindo as startups junto com os empreendedores, né, o nosso modelo ele costuma ter menos capital financeiro, no caso de capital de risco, e mais que a gente chama de capital suor, né, a gente está ali mais junto no dia a dia com o empreendedor, por isso, em tese, a gente tem um portfólio menor. É mais arriscado, do nosso lado, é mais arriscado de vários pontos de vista. A gente tem que ser um pouquinho mais certeiro ali nas escolhas que a gente faz, né, para a gente poder seguir o jogo. Aí, muitas vezes faltam o quê pra gente? Muitas vezes faltam empreendedores qualificados para a gente poder começar essa jornada. Isso é algo que a gente sente um pouquinho mais de falta, a gente caça bastante. Isso para não dizer, depois eu vou jogar uma pergunta aqui sobre oportunidades, porque eu acho que tem bastante no Brasil, mas do meu ponto de vista falta um pouquinho isso. Claro que faltam outras coisas também, né? Mas só para jogar aqui um pouco a bola para vocês. O que falta na opinião de vocês, assim, do lado de vocês, assim, para a gente completar esse quebra-cabeça? Eu, me adiantando aqui um pouco, eu acho, assim, eu tenho uma visão, né, que eu já trago desde a minha época de cientista acadêmica, que falta, acho que, uma educação, né, assim, de base de empreendedorismo para os cientistas, né. Então, a gente muitas vezes vê uma grande ideia, uma grande descoberta, mas o cientista às vezes não tem uma visão estratégica ou do negócio, não que ele vá ser o CEO da futura spin-off ou da empresa que ele for criar, mas que eventualmente ele precisa ter essa visão, né? Saber quais são os passos que ele tem que dar, como que ele vai atrás desse investidor, que investidor é esse, né? Quais são as oportunidades que eventualmente a gente tem de subvenção pelo governo, que eventualmente eles só conhecem CNPq, né? Enfim, na universidade não se fala muito de FINEP, agora que se fala mais, mas na minha época, 10 anos atrás, a gente falava mais de FAPERJ, FAPESP, CNPq. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir incentivar, trazer essa visão empreendedora para o cientista, isso já vai aquecer mais ainda o setor. Esse é o meu ponto. Eu acho que eu queria reforçar esse ponto, porque eu acho que são dois pontos muito cruciais para Deep Techs no Brasil. O capital público ele é essencial. Então, todo empreendedor que quer construir uma solução muito transformadora, ele precisa saber navegar FINEP, FAPESP, todos os órgãos que vão ter a chance de dar algum fomento, inclusive internacionais. Porque essa é a linha de construção de produto. É daí que vai vir o capital, porque fundo de Venture Capital não vai dar dinheiro para pilotar produto, para construir ciência de base. Isso tem que vir de outro lugar, e é um papel de governos no mundo inteiro. As nações mais ricas do mundo fazem isso. Se você for no MIT hoje, o maior cliente das startups é o governo. Isso precisa acontecer no Brasil. Existe, mas ainda é muito tímido. Eu acho que todo empreendedor de ciência precisa conseguir navegar muito bem editais e saber captar dinheiro de fomento público. Isso é essencial. E o segundo ponto que eu acho que é tão importante quanto é a construção desse empreendedor como empreendedor. Porque a gente tem cientistas extraordinários no Brasil, mas esses cientistas não aprendem na universidade como é que eu abro um CNPJ. O que eu preciso para montar uma empresa? Aonde estão as minhas fraquezas e as minhas fortalezas? Será que eu preciso de um sócio de negócio? O que é uma análise SWOT? Né? E às vezes ele não precisa saber disso, mas ele precisa ter alguém que saiba. O que é uma estrutura de time ideal? Com quem que eu vou captar? Eu já conversei com diversos cientistas e que estavam começando essa jornada, principalmente na Universidade de São Paulo, eu sou de São Paulo, e muitos deles, assim, Gustavo, eu não sei nem montar uma apresentação. Eu falei, pois tinha que saber. É seu papel saber isso. Mas, então eu acho que é uma carência tão grande que isso tem que estar dentro da universidade. Um aluno de mestrado, ele tem que aprender como... Se ele tem essa opção, ele tem que aprender como construir uma empresa. Eu acho que isso é papel das universidades brasileiras. Isso tem que estar lá dentro. Com certeza. Ter mais optativas. Legal. Antes de falar, deixa eu só checar meu tempo aqui. Antes de falar de oportunidade, eu queria só trazer também, porque tem muita coisa que roda nesse ecossistema, né? Então, eu acabei de falar do modelo da Caos, que é um modelo que é mais novo, acho que todo mundo às vezes tem dúvida de como funciona e tal. A gente tem capital de risco, a gente tem o próprio empreendedor. E assim, só para trazer assim, na visão de vocês, né, o papel de cada um desses atores. Então, a gente tem incubadoras, tem aceleradoras, tem venture builders, tem capitais de risco, investidor anjo e tal, etc.
que vocês enxergam, como que vocês enxergam isso, a relação desses atores com vocês? Vocês têm, né, no caso da Cortex, da KX, vocês têm conversado com o pessoal e né, trazido essa construção, essa costura, ou isso é algo que está mais distante, o pessoal não está se conversando muito? O que vocês enxergam hoje? É nosso papel estar presente nesse ecossistema como um todo. E como eu falei, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa dessa orquestração. Mas acho que tem um ponto dos empreendedores que a gente olha muito, que é, não basta você conseguir ter uma boa ideia ou tirar essa ideia do papel. A gente vai olhar se aquele empreendedor vai ser capaz de, primeiro, escalar aquela ideia e, segundo, transformar aquela ideia numa companhia grande. Talvez o CEO de uma companhia de 10 funcionários não vai ser o mesmo numa companhia de 50 funcionários, que não vai ser o mesmo numa companhia de 1.000 funcionários. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração. Será que essa estrutura desenhada faz sentido? Pode ser que ela faça sentido por um ponto, mas depois a gente vai ter que reestruturar. Desde o começo do nosso relacionamento com uma empresa, a gente olha para esses pontos. Sim, trazendo aqui um pouco da minha experiência com a Biozeus, na verdade a Biozeus ela só foi possível de ser criada graças ao investimento da FinHealth, né, como fundo de Venture Capital. Então, a gente sempre lidou, né, a gente tem esse capital privado que, enfim, que veio para investir junto com também financiamento público e que permitiu que a gente pudesse ter essa longa trajetória, né, aí de mais de uma década no desenvolvimento de inovação radical. E a gente constantemente está em contato e buscando outros investidores, né, outros atores que podem aportar mais recursos, né, para a gente conseguir de fato levar essa tecnologia para o mercado. Porque quando você fala de biotech, você fala de milhões, né, assim, dezenas de milhões de dólares para você conseguir desenvolver um produto. Então, de fato, a gente vem de um aporte base, né, do governo, que vem lá da universidade, da descoberta, mas quando você começa a entrar no desenvolvimento em si, com o regulatório envolvido, propriedade intelectual, jurídico, todos os estudos clínicos que são necessários para você registrar um produto, a Biozeus ela leva até um estágio onde a gente mitiga esse risco e torna o produto atraente para que a indústria venha e continue o seu desenvolvimento. Então, isso a gente leva até fase 2 de estudo clínico, que é onde a gente está hoje, onde a gente conseguiu reduzir bastante esse risco de desenvolvimento, provar esse conceito, e para isso com certeza foram dezenas de milhões de investimentos que a gente teve que buscar ativamente durante todo o processo. Se eu puder fazer uma provocação, eu acho que a indústria tem um papel relevante nisso tudo também. Com certeza. E não só em biotecnologia. A indústria pode se beneficiar muito disso, e para uma startup não tem investimento melhor do que receita vindo de cliente. Muito do que a gente construiu dentro do fundo Cortex é isso, tentar aproximar a indústria dessas transformações e construir colaboração. E tentar levar a tecnologia transformadora para dentro dessas indústrias e trazer o que essas indústrias podem de canais, de aprendizado, de conhecimento para dentro dessas empresas, e que a gente crie um ambiente de construção, onde todo mundo possa se beneficiar. É óbvio que é muito desafiador fazer isso, mas sem a indústria presente é muito difícil validar a tecnologia, é muito difícil ter acesso a dados, é muito difícil você, de fato, ter uma relação íntima com o setor, ainda mais com saúde, que é um setor de muito difícil navegabilidade, difícil construção. Exato. Do nosso lado, a gente é exatamente isso. A gente costuma falar que o nosso melhor investidor é o nosso primeiro cliente, né? Então, de fato, isso falando de que a gente sente falta, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente sente falta, talvez, aí disso, né? De uma abertura maior para a inovação. A gente sabe que na área da saúde é desafiador mesmo, porque até as tecnologias, elas têm um impacto. É ótimo porque tem um impacto grande, mas ao mesmo tempo é desafiador do ponto de vista de compliance, de regulatório, um monte de coisas. E a indústria no Brasil, isso não sou eu que estou falando, são conversas que a gente tem, ela, na área da saúde inclusive, tem uma certa dificuldade ainda de se abrir um pouco mais para essas, que a gente chama as famosas POCs, as provas de conceito, os pilotos e tal. É claro, é difícil mesmo, porque tem uma complicação ali de segurança muitas vezes, então é super compreensível. Então a gente precisa encontrar caminhos para isso poder acontecer, de maneira a deixar porque para a startup é um organismo frágil, né? Vamos dizer assim. No começo, a startup é um organismo muito frágil. Qualquer variação no ambiente ali pode matar, de fato. Inclusive, a gente tem o termo do Vale da Morte, que a Gabriela citou aqui. O Vale da Morte é famoso no meio das startups porque
O Vale da Morte é aquele vale que, se você não pular não construir uma ponte para passar do primeiro cliente ou dos primeiros clientes até uma fase de maior escala, você de fato não vai ter o faturamento que você precisa. Então, algo que a gente sente falta é, sim, essa aproximação com a indústria e essa abertura maior para que essas novas tecnologias possam ser testadas com segurança. Essa segurança quem vai construir não vai ser só a indústria, vai ser a indústria conversando com todo mundo. E aí eu comentei, citei a Anvisa aqui, por exemplo, porque de fato isso é um diálogo que tem que ser do ecossistema como um todo, isso é bom para todo mundo, né? Então, é isso. E falando um pouquinho de oportunidades, assim, né? Só para a gente ir caminhando para um desfecho aqui que leva a gente para cima, né? Nós estamos num evento aqui de muitas oportunidades, né? O que vocês enxergam, assim, né? Então, a gente falou um pouco dessa revolução, dessa mudança. Só um comentário, né? O Gustavo comentou que a mudança foi que antes era de dentro para fora, a inovação muito era de dentro para fora, e hoje em dia meio que inverteu um pouco essa mesa, muito da inovação vem de fora para dentro. Então, mais um argumento para as indústrias, né? As empresas se abrirem um pouco mais para receber essas inovações, né? Por causa disso. Mas falando de oportunidade, o que vocês enxergam como oportunidade hoje? Por exemplo, o que é uma oportunidade hoje, né, que a Biozeus traz para uma indústria, né, se apresenta como oportunidade? O que a Caxias olha para esse novo momento das Deep Techs no Brasil? Bom, as oportunidades, eu acho que o Brasil ele é um cenário de oportunidades quando a gente pensa em biotecnologia, até porque a gente tem uma biodiversidade que é única, né? E que tem ainda muito a ser explorado, né? A Biozeus, ela trouxe essa oportunidade explorando exatamente essa biodiversidade, né? Então, usando engenharia química, usando conhecimento de bioinformática, usando a pesquisa de base biotecnológica mesmo para trazer essa inovação para o mundo, né? Então, a gente sempre bateu muito nessa tecla, né? Que é um desenvolvimento nacional, de uma tecnologia nacional. Na verdade, a gente trabalha com uma molécula que vem do veneno da aranha, a armadeira brasileira. Então, assim, de fato, assim, você colocar a biodiversidade brasileira, né, para tratar uma doença que tem uma necessidade médica global. Então, acho que mais iniciativas dessa forma, eu vejo muita oportunidade. A gente tem um público muito heterogêneo aqui no Brasil também, o que facilita, né, ajuda a gente a fazer o nosso desenvolvimento clínico de novas tecnologias. Então, a gente tem um cenário que está aquecido, mas a gente tem que suplantar ainda alguns desafios para, de fato, entrar nesse ecossistema de Deep Tech com pioneirismo, né, como nação. Legal. Eu acho que empreender provavelmente deve ser o maior desafio dentro do capitalismo. Então, nunca vai ser fácil, e os empreendedores sabem disso. Mas a gente vive um momento que também nunca foi tão rápido e tão fácil se prototipar, se testar e se viabilizar soluções. A saúde se digitalizou, ainda tem muita oportunidade de automação, de automatização, de construção de processos, de redução de custo, principalmente com tudo que está surgindo de inteligência artificial. Construir um produto digital com grande impacto em um setor complexo como o da saúde nunca foi tão acessível. Então, eu acho que a gente vive um momento de grande oportunidade para a construção de empresas que talvez consigam viver ciclos mais curtos do que a gente via antigamente. Que uma empresa precisava de 7, 8 anos para chegar num momento de validação e maturação. Hoje, esses ciclos estão cada vez menores. Então, eu vejo muita oportunidade, principalmente em produtos digitais e, inclusive, de intraempreendedorismo. Nunca foi tão fácil para uma própria corporação desenvolver produtos dentro de casa. Com acesso à infraestrutura tecnológica hoje mais fácil de se construção. Então, eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que os desafios de se fazer tecnologia de ponta, eles continuam dentro da universidade, mas empreender hoje está mais acessível e está muito mais difundido. Então, cara, eu acho que vão surgir muitas empresas e ainda tem muita coisa legal para aparecer. Legal. Falando um pouco do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem um potencial no Brasil da ciência muito grande. Assim, do que eu já vi, do que eu conheço e de conversar, né, com todos os agentes do ecossistema, como a gente conversa, a nossa ciência é uma ciência de ponta. A gente tem pesquisadores assim, top tier mundial mesmo, em várias áreas. Tem algumas áreas que sobressaem, são as fortalezas do nosso país, a gente sabe disso.
mas em muitas áreas que a gente ainda nem sabe, a gente tem pesquisadores muito bons. Então a ciência, ela existe no Brasil. Eu enxergo isso como uma grande oportunidade dentro do setor de Deep Techs. O que falta são, a gente conversou um pouquinho sobre algumas coisas que faltam aqui, né? Mas eu acredito que assim, está se desenhando uma oportunidade como país aí, não só para nós, né? Como agentes do ecossistema, a Gabriela como empreendedora, mas assim, como país de fato. A gente tem conversado com investidores estrangeiros e eles têm colocado os olhares deles, né, para nós, assim, de certa forma também. Não só investidores, até mesmo corporações de fora têm se interessado por startups no Brasil, né, e até mesmo investidores em empresas brasileiras, que muitas delas são multinacionais, têm olhado para fora atrás de startups também. Isso também acontece. Um pouquinho mais raro, mas acontece. Por quê? Porque é isso, porque está mais distribuído, né? O Gustavo trouxe isso, está mais distribuído. A inovação, antes, ela ficava dentro das empresas, agora ela está um pouco mais no mercado e ela está passível de ser ali acessada, né? Mas a gente precisa de mecanismos para isso e a gente precisa que os atores aí se conversem um pouquinho para a gente poder articular. Eu acho que estamos vivendo aí um novo momento desse empreendedorismo baseado em ciência, em tecnologia. Tem tecnologias que são que tem mais potencial, então de tempos em tempos a gente sabe disso, né? Hype ou não, mas de tempos em tempos surgem grandes oportunidades, né? Como se fossem grandes oportunidades sistêmicas ali na sociedade. A IA, né, é uma delas e a gente tem que usar a nosso favor, com certeza. Mas é isso, eu queria jogar então para eles trazerem o último comentário para a gente poder fechar nosso papo. Então, se vocês puderem trazer. Eu queria deixar uma mensagem positiva, né? Porque a gente sempre, como a gente está num país emergente, a gente se compara muito com os outros que já estão fazendo isso há muito mais tempo que a gente. Mas acho que a gente está no caminho certo, o cenário está sendo aquecido, a gente vê um aumento de recursos públicos, né? Enfim, reativação do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, oportunidades de fundo com o BNDES, subvenções da FINEP, e a gente está tendo essa atração internacional, né? Acho que também isso é um caminho, a gente atrair esse investidor muitas vezes de fora do Brasil para investir nas tecnologias nacionais, e a gente já vê alguns casos de sucesso, né? Assim, eu considero a Biozeus já um caso de sucesso, por a gente ter conseguido suplantar muitos desafios e chegar onde chegamos, né? Ainda muito nesse pioneirismo que a gente atravessou, mas a gente vê também outras, né? Como a OneSkin, a Peptus, a Genera. Então, são empresas que estão seguindo o seu caminho. A OneSkin, inclusive, levou uma tecnologia brasileira para os Estados Unidos, né? Uma empresa de cosméticos. Então, assim, a gente vê que é possível esse caminho, né? Então, queria encorajar os empreendedores em biotecnologia que querem traçar esse caminho, né? É difícil, mas é possível. Independente da gente viver um momento de hype ou não, com preços altos ou não, o que a gente viu acontecer na pandemia com uma hype de teletudo na saúde, muito do que aconteceu ficou. Nem tudo ficou, mas muito se transformou. Então, se a AI está sobreprecificada ou não, se vivemos uma bolha ou não, a gente não sabe, mas que muita coisa vai se transformar. Então, tem muita transformação para acontecer agora e isso é um momento de oportunidade, com certeza. Tá ótimo. Assim, eu gosto da ideia de colocar uma mensagem de positividade aqui. A gente precisa de mais empreendedores. A gente precisa acho que a mensagem geral temos um caminho que está se construindo e está se desenhando muito, muito interessante, muito bem. Assim, somos um país emergente, é recente essa transformação de Deep Techs no mundo, no Brasil não seria diferente. A gente está caminhando para algo que está se desenhando de maneira muito legal, mas precisamos de mais empreendedores. Eu acho que a gente começou falando um pouquinho sobre isso, né? Precisamos de mais casos de sucesso também. Né? Então, isso também é quase literatura empreendedora, né? Lá fora, Vale do Silício e outros grandes centros de tecnologia e de inovação, eles também se baseiam em casos de sucesso, ou seja, casos que foram ao mercado, tiveram sucesso, não só na implementação do produto, mas, enfim, no investimento, no exit, no IPO, seja qual for, e essas pessoas voltam muitas vezes ao mercado, contribuindo com conhecimento, com capital, né, um capital secundário ali que vem para fomentar mais o ecossistema. Então, a gente acho que está vamos dizer assim, na virada, né? Imagino que sim, gostaria de acreditar que sim, que nós estamos nessa virada de
de ter esses casos e que esses casos vão fomentar um ecossistema cada vez mais interessante para todo mundo dentro da tecnologia, das startups de tecnologia. Gostaria de acreditar nisso, gostaria de encerrar um pouco com essa mensagem que, assim, de trazer essa, talvez seja a revolução, pelo menos para o Brasil, que a gente está entendendo que temos estofo, temos ciência, temos empreendedores, estamos aqui falando um pouquinho do que falta e tal, mas temos algo aqui e eu acho que a gente precisa fomentar e conversar cada vez mais sobre isso. Bom, queria agradecer então a organização do evento, incrível, muito obrigado. Obrigada, Gabriela, pessoal. Valeu. Gustavo, obrigado pela conversa.